Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Hora do Estalo. Nós estamos aqui com Maurício Carvalho, especialista em desenvolvimento humano profissional e tem todo o carisma para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo, Maurício. Eu que te agradeço, Jorge. Obrigado por esse espaço aí. Muito bom. Gente, a gente vai dar muitos estalos aqui. Para você que não conhece o que é o estalar dos dedos, tá? Maurício, pega esse estalo. Sim. Toda vez que a gente estalar o dedo aqui, a gente está diante de uma ideia. A gente Boa. está diante de talvez ali, uma luz no fim do túnel para que as pessoas possam se inspirar na gente, tá bom? Então, fique à vontade para compartilhar. Você está num ambiente seguro, com pessoas seguras nos acompanhando. E agora, a partir de agora, a gente vai seguir uma regrinha aqui. Toda vez que a gente tiver aqui um estalo, pode ficar à vontade, hein? Estalar o dedo. Vai lá, estala aí. Combinado. Boa, legal. Então, Maurício, primeiro de tudo, tá? Eu quero saber um pouquinho sobre esse lado, né, de desenvolvimento humano. Só que eu quero trazer você um pouco mais pro passado e entender um pouquinho mais sobre quem é a sua pessoa, a sua história. E aí a gente vai desenrolando aqui o nosso episódio, combinado? Combinado. Bora. Maravilha. Fala um pouquinho sobre você, Maurício. Hoje eu faço esse trabalho de desenvolvimento humano, né, nas pessoas. E é um trabalho de mentoria onde você consegue levar efetivamente a essa descoberta pessoal de quem que ela é. Porque eu digo uma coisa, Jorge, enquanto você não descobrir exatamente quem você é e o que você quer da sua vida, vai ser muito difícil você acertar o alvo. Então, antes de mais nada, e antes de você dar o próximo passo na sua parte de carreira e até de relacionamento íntimo, como que você vai entrar no relacionamento íntimo se você não sabe quem você é? Não é? Como é que você tem aquilo a oferecer para a pessoa se você não sabe exatamente o que você quer da vida? Ou você tem regras difíceis de serem cumpridas? E no trabalho é a mesma coisa. Muitas vezes você vai vendo desafios das pessoas porque tem regras muito complicadas de chegar até lá. E eu comecei a perceber isso comigo mesmo. Porque em um determinado momento, você tá me vendo aqui, eu era uma pessoa extremamente quieta. Eu era tão quieto, mas tão quieto, que certa vez o meu sobrinho perguntou para minha cunhada se eu falava. Porque em casa, absolutamente, eu não conversava com ninguém. Eu entrava calado, saía calado, não tinha amigos, não é? Isso eu tô falando até próximo da idade de 19 anos ou 20 anos. Era uma pessoa extremamente introspectiva. E, obviamente, que aquilo era um incômodo para mim, incômodo para as outras pessoas, porque não havia nenhum relacionamento e todos perguntavam o que vai ser dessa criança, né? O que vai ser desse jovem. E muito mudou quando eu entrei ali na faculdade, quando eu consegui o primeiro emprego. O primeiro emprego foi na parte... foi como estagiário em banco. E aí realmente foi um novo mundo, não é? No espaço curtíssimo de 8 anos, acabei me tornando diretor de um banco. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu pelo seguinte, Jorge. Chega um determinado momento que você tem duas opções, né? Ou você cria o seu caminho, ou você modela o caminho de outra pessoa. Legal. E muitas vezes, se você modelar uma pessoa que já dá certo, você já encontra muitos atalhos. Então, o que eu fiz ali foi modelar algumas pessoas que já davam certo. Como que ele se vestia, como é que ele falava, que tom de voz que utilizava, como é que ele olhava, como é que conduzia uma reunião. Então, basicamente, eu acabei modelando isso para o meu dia a dia. Coloquei um pouco do meu tempero e as coisas começaram a dar certo. Então, essa é uma dica muito, muito bacana para todas as pessoas, que é o seguinte. Veja, ao invés de você tentar criar inicialmente seu tempero, por que não modelar o que já dá certo? Por que inventar essa roda a todo momento? Concorda com isso? Concordo, porque acho que aqui a gente está diante de um bancário. Já dá para perceber. E se você me conhece também, eu sou um ex-bancário também, verdade, né? Que saí dessa parte corporativa muito bem, por sinal. Eu gostava muito do que eu fazia, trabalhava com transformação digital. Né? A gente fez a transformação digital inteira de um banco aí laranja. Uau. E a gente conseguiu desenvolver várias frente a essa transformação digital. Só que a gente tinha um olhar, principalmente né, eu, a minha família, nós tínhamos um olhar que a gente podia a mais e a gente foi empreender. Né? Então, eu acho que o maior estalo aqui também desse episódio, que é praticamente uma aula magna, é o quê? São dois bancários que empreendem hoje e que está diante de um cenário de desafios. Verdade. Que precisa de muito comportamento humano, obviamente, para lidar com pessoas e processos. E quando você fala que você teve o seu primeiro emprego, né? Foi o primeiro emprego, é isso? Foi. De fato, né? De verdade, esse foi o primeiro emprego. Isso. E quando você fala da modelagem, a gente está diante de um cenário em que hoje a internet está proporcionando isso para nós, né? Fato. Quando a gente fala de Instagram, quando a gente fala de rede social, o que você vê em relação a essa questão de modelagem hoje? Porque hoje
você pode modelar, certo? Uma pessoa. Sim. Como que você enxerga essa questão das redes sociais nesse ambiente? Eu acredito que eu acho que você tem que realmente, primeiro, você vai ter que saber quem que você é de verdade. Então precisa partir desse princípio. O que a gente está falando aqui é a partir do princípio aonde sempre vai ter um momento. Deixa eu começar de um outro jeito, Jorge, se você me permitir. Fica à vontade. Sempre vai ter um momento, é o seguinte, que você vai perceber que você não é o suficiente para as pessoas, que você não é forte o suficiente, inteligente o suficiente, engraçado o suficiente, rico o suficiente para as pessoas. E o que a larga maioria das pessoas começa a fazer nessa jornada, e a gente começa muito cedo, com 12, 13 ou 14 anos, quando você ainda não sabe exatamente qual é a sua identidade, você começa a criar um personagem. Um personagem que vai o quê? De acordo com a expectativa das outras pessoas, do que elas esperam de você. Não é? E aí você começa a sair um pouco fora do seu centro. E se você não parar para prestar atenção nisso, você começa a viver esse personagem, chega um momento que você acha que você é esse personagem. E você continua assim na sua vida, até o momento em que a vida fala o seguinte, poxa, eu preciso dar uma lição para ele ou para ela. E aí a vida interrompe a sua jornada com um acidente, com uma doença, algo que você não esperava, você é mandado embora do emprego, você perde seu relacionamento, qualquer coisa que aconteça. E aí nesse momento é quando você questiona as coisas. Aí nesse momento é quando você fala quem que eu sou de verdade, o que eu devo fazer. Inclusive é uma estatística, Jorge, muito interessante, que diz o seguinte, qual é que são as 3 perguntas que você se faz quando você está no último momento da sua vida? A estatística para tudo, né? E uma foi essa. E as 3 perguntas é o seguinte, primeira, né? Eu amei o suficiente, eu amei as pessoas, eu cuidei delas, né? Eu vivi a minha vida ou vivi a vida das outras pessoas. E tudo isso passa um flash na sua vida. E a última pergunta que normalmente o pessoal se faz é o seguinte, eu fiz algo de importante na vida? Ou eu vivi, sabe, na minha zona de conforto, ou eu não quis me expor, eu não quis tentar, não quis experimentar, não quis ir para cima daquele relacionamento que era importante para mim. Tive vergonha de conversar com aquela moça, com aquele rapaz. Tive medo de empreender. Tive receio de ir contra o que a minha família esperava de mim. Tive receio de ir contra a sociedade. Não é? Isso vai passar na sua mente. Por quê? Porque você, no final do dia, Jorge, você precisa cumprir o que você precisa cumprir na vida. Justo. E essa é a grande verdade. E hoje a gente está diante também, né, de um cenário que as pessoas se comparam muito, né, com as redes sociais, da forma que está tão fácil a informação. Verdade. E você tocou num ponto muito importante, Jorge, porque se você pensar na fórmula da tristeza, uma delas é a comparação. Né? Se você quiser ficar mal, o que você vai pensar? Primeiro, antecipar um futuro pior. Né? Hoje está ruim, mas vai ficar pior. Não é? Uma outra coisa é isso, você se comparar. Se comparar com outras pessoas, se comparar com pessoas que estão melhores que você. Porque às vezes as comparações são injustas. Não é? Aliás, se você pensar num atleta, Jorge, vamos pensar assim, por exemplo, na natação. Né? Vamos pensar num treino, numa competição de 200 metros. Você vai ver ali que tem pessoas que têm um sprint inicial muito forte. Há pessoas que têm uma finalização muito forte. Há pessoas que têm um meio muito forte. Há pessoas que têm uma pernada um pouco forte. Outras pessoas que têm uma abraçada mais forte. E se você se comparasse com uma pessoa que tem um sprint mais forte, você tem uma chegada mais forte, você vai ficar desesperado quando ela começa a largar na frente. Não é? Então, essa parte de comparação é horrorosa. Se você pegar os principais atletas do mundo, os mais tops, você vai perceber que eles não se comparam mais com as pessoas. Eles focam no que ele tem que fazer, no como que eu posso mudar, qual é que é o meu dom e meu talento que eu tenho que melhorar. Porque isso vai me deixar diferente das pessoas. A hora que eu aceitar quem que eu sou, qual é que é o meu dom, qual é que é o meu talento, o que eu tenho de diferente. Porque todas as pessoas, Jorge, você sabe disso, tem algo de especial, tem algo de único nela. E ela precisa cavocar essa parte. Faz sentido? Faz. E eu quero saber agora. Eu sou tudo isso. Me comparo, sou escasso, tenho problemas, não acredito em mim. Eu quero saber de você. Como que eu faço para mudar a minha história? A primeira coisa, eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar. Eu preciso mudar a história que eu conto para mim todos os dias. Porque todas as pessoas contam uma história de como que a vida é, como que ela deveria ser e como que a vida deveria ser. E isso, muitas vezes, define o que ela sente. E o que acontece, Jorge? Veja bem. A larga maioria das pessoas não vive o potencial dela. Por que ela não vive o potencial dela? Porque toda vez que ela olha alguma coisa, a primeira coisa que ela se pergunta é o seguinte, o que eu vou focar aqui? Porque, veja, Jorge, se eu focar no meu passado, é completamente diferente do que eu focar no meu futuro. Se eu focar no que as pessoas não fazem por mim, eu vou sentir de uma maneira diferente se eu começar a focar no que eu posso fazer pelas pessoas, não é? Tá ligado à autoconfiança? Completa.
Mas essa autoconfiança eu preciso construir a partir dessa história que eu conto para mim todos os dias. Então, quando você passa por uma situação, veja bem, você conhece todas as coisas que aconteceram naquela história? Muitas vezes não. Às vezes você fica travado numa história do passado, de um trauma do passado, que alguém fez alguma coisa por você ou contra você, e aí você fica recontando aquela história. Mas vamos dizer que isso aconteceu quando você tinha 6 ou 7 anos de idade. Honestamente, você tinha maturidade para entender o que é... Vamos dizer que a sua tia falou para você e te causou um trauma? Você não tinha ideia. Talvez ela estava num momento extremo. Talvez ela nem falou aquilo que você achou que ela tivesse falado. Verdade ou não? Quantas pessoas falam mexerica e você entende de outra fruta? Total. Não é? Então, isso é importante, porque se aquela história não funciona mais para você, Jorge, se aquela história te trava, reconta aquela história. Chega pra ela e fala assim, olha, honestamente, a minha tia devia estar num momento extremo, eu não vou mais voltar nesse ponto. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, agora o que aconteceu ali, eu preciso perdoar, eu preciso largar, eu preciso deixar esse piano longe. Quantas vezes, Jorge, a gente está no trabalho e a gente tem um desafio com as pessoas porque a gente conta uma história de como aquela pessoa deveria se comportar e do que ela não faz por mim. Não é verdade? Então a gente vai criando essas regras de como os outros deveriam ser. E aí quando eles não vão de acordo com essa minha regra que eu criei, que eu estabeleci, eu fico chateado, fico triste, fico frustrado, decepcionado. Mas nós não precisamos ficar arraigados nessa regra. Nós podemos mudar e temos que mudar. É por isso que toda mudança, rapidamente falando, você tem que ter essa percepção do que tem que mudar. Você tem que acreditar que isso tem que mudar. Número 2, você tem que acreditar que eu posso mudar. Jorge, não são os outros que têm que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Verdade ou não? Sim. Eu que tenho que fazer essa transformação que eu quero. Não é? E por último, é acreditar que as coisas podem mudar. De verdade. Porque se você não acreditar que as coisas podem mudar, aí você não vai fazer nem o primeiro passo. Vou tangibilizar aqui um fato que aconteceu comigo que talvez pode até servir de algum gatilho aqui, né? No momento que eu tava no momento de empreender, né? Que eu queria tanto empreender, tal, ali, pandemia acontecendo, tudo, foi para pegar mesmo e falar assim, o que eu faço agora, né? Agora eu acho que é o momento para poder dar o passo de empreendedorismo. E eu tenho hoje 33 anos. E eu tava com 31 na época, 31 anos. Jovem, hein? Com um filho pequeno. Já com filho. Já com filho. E a gente vem de uma história na minha família em que a gente era praticamente, o modelo era meu pai, né? O modelo é meu pai. Inclusive, eu não quis passar no Senai para não seguir os mesmos passos, porque o meu caminho era outra, né? Meu caminho era a computação, era a tecnologia. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma carreira de sucesso, estava como executivo e eu queria empreender. Eu tive que desconstruir para construir. E aí, quando a gente fala sobre isso, quando eu falo gatilho, cara, eu precisei saltar de paraquedas no dia do meu aniversário e pedir as contas no dia do meu aniversário para conseguir ter a coragem de largar toda a jornada que eu tinha feito ali dentro no meio corporativo. Você foi bem ousado, hein? E sabe por que eu pulei de paraquedas? Porque hoje meu pai é falecido. E eu tive que conversar com ele. Então, isso até arrepia. Por quê? Porque você precisa criar situações para mudar o seu ambiente. Nossa, brilhante. Então, quando você me fala isso, me vem muito essa memória do o que eu estou fazendo para mudar. Exato. O que eu estou fazendo para hoje estar aqui com esse sonho do podcast? Isso aí. O que eu estou fazendo hoje para mudar as vidas das pessoas que eu estou trabalhando com marketing digital, só que levando toda a minha bagagem de tecnologia do passado. Sim, sim. Né? Porque eu não estou aqui fazendo um post, um conteúdo. Não, é levando uma inteligência por trás. Porque muitos se falam sobre você esquecer o seu passado e viver daqui para frente. Desculpa, mas nenhum. Não pode esquecer o passado. A gente precisa do estalo. Qual que é o estalo? O estalo é o que eu estou fazendo para mudar. E aí, entrando nessa seara, né? Desconstruir para construir, eu quero ouvir de você. Verdade. Cara, o foco, a autoconfiança. Esse ponto, eles são cruciais, né? Você que estuda pra caramba sobre mente humana e tudo. Fala pra mim um pouco sobre isso, sobre decisões. Porque você tem um pouco mais de idade que eu, né? Vídeo cabelo branco aí. Pouca coisa, hein? Pouca coisa. Mas eu estou diante de um Jorge do futuro. Qual que é a história que eu vou contar?
Aí qual que é a história que você vai contar? Sim, sim. Então, assim, você teve que passar por dificuldade para você poder sair, certo? Você foi morar em outro país. Conta um pouco sobre essa trajetória, levando em consideração que você tem que exemplificar para as pessoas e dar os estados. Vai lá, bora. Sim, verdade. Jorginho, nesse momento que você falou sobre mudança, tem um ponto muito interessante que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de fazer essa transformação. Por quê? Porque o nosso cérebro, a primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte: por que vale a pena transformar? Né? Então, o nosso cérebro, basicamente, ele foi feito para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Essa daí é a regra número 1 dele. Ele precisa fazer com isso. Então, significa que o seu cérebro tem uma antena muito forte para tudo que possa potencialmente te machucar emocionalmente ou fisicamente. Então, quando você pergunta para as pessoas o que elas querem da vida, você vai ver que dificilmente ela vai conseguir te dizer o que ela quer da vida. Normalmente ela vai ser muito generalista. Do tipo assim, eu quero ser feliz. Aí você pergunta, né, Jorge, mas como você quer ser feliz? Com quem? Quando? De que jeito? Fazendo o que exatamente? Você vai ver que ela tem muita dificuldade de detalhar isso. Mas se você chegar ao mesmo tempo e falar assim, mas me fala o que você não aguenta mais. Ela vai ter uma longa lista do que ela não aguenta mais, com riqueza de detalhes. E isso entra no tema que você falou de foco. Porque é o seguinte, se você, todo dia, ao invés de você repetir o que você quer da sua vida, você fica todo dia focando no que você não aguenta mais na sua vida, o que você não quer mais na sua vida, seu cérebro vai entender o que é importante. O que você não quer mais. Então ele vai chegar para você e falar assim, eu entendi, Jorginho, fica tranquilo, eu peguei. Então, o que você quer no fundo é o que você não aguenta mais. Então, a gente vai repetir o que você não aguenta mais. Então, por exemplo, isso na prática, né? É como se uma pessoa chegasse pra você e falasse o seguinte, Jorge, eu não sei por que eu tô gordo. Cara, eu tô enorme, mas, cara, eu como demais. Né? Eu tenho preguiça, eu não sei como é que aquela pessoa faz. Você pode me ajudar? Isso é completamente diferente da pessoa chegar pra você e falar o seguinte, Jorge, eu preciso emagrecer. Você tem algum personal trainer pra me indicar? Qual é que é a melhor dieta para eu fazer? Como é que eu faço uma suplementação? Como é que eu tenho que mudar a minha vida para emagrecer? Porque eu quero chegar a tantos quilos. Dá pra perceber? Sim. Agora ela disse pro cérebro dela um alvo pra ele. Agora ele entendeu o que é importante. Ficou claro? Sim. Então, assim, é uma linha muito tênue, mas que separa o que você quer, o que você não quer, mas você precisa realmente focar naquilo que você quer que aconteça e não naquilo que você não quer mais que aconteça. Isso aqui é água e vinho, sabe? É preto e branco. Sim. Então a gente precisa ir um pouquinho por esse caminho. Teve uma participante que esteve aqui também, né, na hora do estalo, que ela chama Flávia Mouzano. Ela teve uma transformação absurda, assim, na alimentação, né? Que ela era obesa e tal, agora é ex-obesa e tal. Verdade. E ela falou muito sobre você comer suas emoções. Boa. Comer suas emoções. Então ela falava muito assim, inclusive tá até aqui, se as pessoas quiserem assistir. Legal. É muito louco isso, né? Porque você, às vezes, dá desculpas para não chegar num alvo. Ou ter atalhos que não faz sentido. Brilhante, Jorge. Inclusive, o que você está falando é o seguinte, nosso cérebro é feito de regras. Então é o seguinte, no fundo, quando você fala de autossabotagem, não é bem autossabotagem, Jorge. É o seguinte, ele segue as suas regras. Quais regras que você quer que ele siga? Então, por exemplo, se você fala assim, olha, eu tenho até o desejo de me tornar milionário. Eu tenho até o desejo de me tornar líder, ou gerente, ou diretor de uma empresa. Mas dentro de mim, eu qualifico liderança e direção como algo como dor. Porque, olha, todas as vezes que eu vi um colega meu me tornar gerente, ele nos abandonou. Eu vejo que a gerência é algo solitário. Eu vejo que você é muito criticado pela sua equipe quando você se torna gerente. Então, ele começa a associar a dor. Então, qual ordem no final, ou qual regra você estabeleceu no seu cérebro? Ele vai falar assim, não, fica tranquilo, eu nunca vou deixar você se tornar gerente. Aí porque começa a perseguição. Exatamente. Aí você fala, cara, por que eu não... Mas eu até olho aquilo, né? Eu até quero me tornar gerente. Sim, mas enquanto você não estabelecer por que aquilo é importante... Porque tem 4 passos que você precisa dar na vida, Jorge. Veja bem. Número 1, 97% da população mundial não sabe o que ela quer da vida. Se você não sabe, é muito difícil acertar o alvo. Número 2, as poucas que sabem o que querem, ela não chega no passo seguinte, que é o seguinte, por que eu quero isso? Qual é que é a sua motivação? Qual é que é a razão que vai fazer você passar pelos leões, pela selva, pelos jacarés e chegar do outro lado? Ficou claro ou não? Porque se você tem a motivação necessária, Jorge, você sabe disso, você conversa com muitos empreendedores, você dá um jeito de chegar do outro lado. É ou não é? Porque vontade e motivação, e se você precisa, Jorge, se você estiver passando fome, se seu filho estiver passando fome, você não vai dar um jeito de conseguir comida em casa? Sim. Eu costumo falar que se você quiser casar,
É só você falar que quer casar e marcar a data que você vai conseguir tudo. O casamento, o caso, tudo, né? E então a quarta? Você vai dar um jeito. O terceiro é o seguinte. Então, primeiro, o que você quer e por que você quer. Número 3, como? Como que a gente faz? Ok? Então, esse como, efetivamente, né? Essa estratégia, ela não é complicada. Estratégia, Jorge, você sabe, você consegue no YouTube. Você pega um bom livro de estratégia, você chega até lá. Ficou claro? Eu acho que a gente pode até resumir nessas 3 apenas. O que eu quero, como que eu quero e como que eu faço para chegar até lá. Lembrando que o como é sempre o mais simples. Mas a larga maioria das pessoas, me fala a verdade, Jorge, eles não ficam travados no como? Total. Eu quero dar um jeito de chegar até lá. Sim, mas como que aquela pessoa chegou até lá? Veja, qualquer grande empresário, ele vai te falar como é que ele fez até lá. Sim. Aliás, eu diria o seguinte até, Jorge, se você quiser mudar a sua vida, você quer mudar de carreira, conversa com uma pessoa que já está fazendo aquilo. Ela vai te dar todas as dicas, Jorge. Todas. Não tem segredo na dica. Verdade ou não? Total. Porque você pode abrir um livro da sua vida. Total. Mas entre a pessoa saber o que ela tem que fazer e ela fazer o que ela tem que fazer, há um longo vale aqui no meio, sim ou não? Sim. Você quer ver um exemplo? Vai nas redes sociais hoje e olhem as últimas postagens das pessoas. Todo mundo pensa que ela vai ter uma fórmula mágica. Mas se você pegar o lastro que ela teve, a gente tem um lastro, certo? Sim. Até falei sobre isso numa palestra que eu dei pro TED Speaker. Sabe o TED? Sim. O TED, o canal TED. Eu palestrei e eu falei sobre posicionamento na era digital. Oi. E aí, o que tem? Cara, o seu lastro conta muito sobre você. Por isso que muita gente não se posiciona. Exatamente. E esse lastro, a história tá tudo aí. O ouro tá ali. Agora, você tem tudo na mão. E agora, como faz para eu poder consolidar tudo? O YouTube tá aí, eu tenho tudo na mão. Sim. Como que eu faço? Sim. O livro tá aí. Sim. Cara, vai falar que ele deixou alguma coisa para trás? Não, ele quis escrever um livro. Ele escreveu tudo que você precisa fazer, tá ali. Pequenos detalhes. Tem tudo. E aí? Tem o tudo. como? Tem tudo. E o como, né? É isso aí. Eu acho que esse ponto é um ponto alto aqui da nossa conversa, porque a execução, ela precisa acontecer. Precisa acontecer. E você fala sobre três pontos da vida. Quais que são as 3 decisões, efetivamente, que determinam a sua vida? Isso, eu quero saber. A primeira delas, Jorge, é o seguinte, o que eu vou focar? Tá? O que é foco, no fundo? É prioridade. Né? O que eu vou priorizar na minha vida? Quais que são as coisas mais importantes na minha vida? Sim. É a minha família, é o trabalho, é a minha parte espiritual? Quais que são as coisas? De repente, eu me preservar? É o meu hobby? O que eu vou definir na minha vida? E, assim, como a gente estava falando, puxa, eu vou focar naquilo que eu não tenho? Ou vou focar naquilo que eu tenho? Sim. Eu vou ser agradecido por aquilo que eu tenho hoje na minha vida, não é? Eu vou focar no quanto que me custa fazer aquilo acontecer? Ou eu vou focar no resultado final que eu busco? Então, a primeira coisa é o seguinte, o que você vai focar, não é? Por que isso que é importante, Jordi? Porque se você chegar num ponto, veja, muito de como que você lida com a pessoa depende do que você foca nela. Se eu focar no olhar dela, do quanto que o olhar dela é recriminador, ou se eu focar no tom de voz que ela utiliza, se eu focar na falta de caráter dela, eu vou tratar ela de um jeito. Isso é um baita de um estalo, hein? Não é verdade? Isso é um estalo. Agora, se eu focar no quanto que eu posso ajudar nela, talvez eu focar no que a vida fez o nosso caminho se cruzar, que eu preciso fazer uma diferença na vida dela, e que isso aqui é um ser humano que pode mudar a vida dela, né? Eu posso transformar a vida dela. Eu vou focar uma coisa completamente diferente nela. Não é? Sim. Então, primeiro é o foco. Mega importante. Você precisa definir o seu alvo. Aquilo que você foca é para onde vai a sua energia. Aquilo que você foca vai quase que determinar o que você sente. E aquilo que você sente quase que determina como você age. Faz sentido ou não? Por quê? Porque se eu estiver triste, eu vou agir de um jeito. Se eu estiver irritado, eu vou agir de outro jeito. Se eu estiver feliz, eu ajo de outro jeito. Então, como eu sinto momento a momento, no curto prazo, quase que determina como eu ajo. Não é no longo prazo, tá? Mas no curtíssimo prazo, a maneira como você sente influencia demais o seu dia a dia. E a maneira como eu ajo determina o meu resultado. É o feedback rápido, né? É isso aí. É rápido, né? Então, se eu quiser mudar meu resultado, o que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar a maneira como eu sinto. Ou se eu puder dar um passo anterior na maneira no que eu foco. Certo? Então, aquilo que eu sinto, ele é basicamente um tripé. Que depende do que eu vou focar, da minha linguagem corporal e do meu vocabulário. De como é que eu classifico as coisas. Por que classificar as coisas é importante? Só fazer um rápido parênteses aqui. Porque o nome que você dá para as coisas se torna a própria experiência sua. Como é que eu qualifico aquilo? Se eu falar que é fantástico, extraordinário, aquilo é fantástico, extraordinário.
Se eu falar que aquilo é horroroso, é uma porcaria, aquilo é horroroso, é uma porcaria. Então, o nome que eu vou dar determina. E determina até muitas vezes, assim, a ação que eu vou tomar perante aquilo. Se eu falar que é o fim... As palavras têm poder? É isso aí. E não tem. Se eu falar que aquilo é o fim, eu vou agir. Agora, se eu chamar aquilo de um novo começo na minha vida, não é diferente? Isso muda como eu sinto. Isso vai mudar como eu acho. Então, o foco é extremamente importante. Então, mega importante. Presta atenção no que você vai focar. Seja na vida, seja na outra pessoa, ou seja em si mesmo. Se você focar naquilo que você faz de errado, é completamente diferente de você focar naquilo que você faz bem feito. Não é? Sim. Essa daí é uma das máximas, inclusive, da otimização e da eficiência de trabalho, né? Foca naquela pessoa que dá certo, foca naquilo que, nos seus 12 talentos, foca naquilo que funciona, ao invés de você tentar consertar aquilo que não funciona tão bem. Não é? E, segunda coisa, uma vez que você terminou que você vai focar, o que isso significa para mim? O que isso quer dizer para mim? Qual é que é o rótulo que eu vou dar para as coisas? Não é? Como é que eu vou chamar isso? Então, mega importante você dar um significado, Jorge, que vai te impulsionar adiante. E isso é um hábito. Hábito de raciocínio. Que muita gente não presta atenção. Mas você segue um hábito. Todo mundo segue um hábito de raciocínio. E você precisa transformar isso aqui na sua vida. E número 3 é o seguinte. O que eu vou fazer a partir daí? Qual é que é o próximo passo? Eu vou para cima ou eu vou fugir? Eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou ficar assistindo as coisas. Porque, Jorge, vamos ser honestos. Se eu chegar para você é o seguinte, Jorge, você poderia ser presidente do Brasil? Claro que sim. Mas isso vai depender do que você acha de si mesmo. Qual é que é a opinião que você tem sobre si mesmo? Você é o presidente do Brasil? Quem não se lembra do Ayrton Senna? Teve uma rápida frase dele no YouTube, certa vez, que perguntaram para ele assim... Senna, como é que você consegue ganhar tanto? E ele falou assim, de uma forma bastante tranquila. Ele basicamente fez uma afirmação. Ele disse o seguinte: olha, eu nasci para vencer. Eu sinto muito pelas pessoas que competem comigo, mas eles vão ficar em segundo ou terceiro. Eu nasci para vencer. E você vai falar assim, poxa, mas ele falou com soberba aquilo. Se você prestar atenção, você vê que o olho dele tá relaxado, ele tá tranquilo. Ele acredita firmemente naquilo que ele tá dizendo. Ele não tem dúvida nenhuma sobre o ser humano que ele é. E aí, isso pode se tornar um looping? Claro que sim. Vai depender, obviamente, dos seus 12 talentos. Claro que sim, né? Mas, no fundo, muito de como você vai agir na sua vida, Jorge, vai depender da opinião que você cria sobre si mesmo. É por isso que você precisa tomar muito cuidado para quem você vai dar esse poder emocional de dizer para você o que você tem que fazer. Seja seus familiares, seja a pessoa que você ama em casa, não é? Você precisa decidir para quem que eu vou dar esse poder emocional, que eu vou escutar o que ela vai falar sobre mim. Por quê? A expectativa é aquela pessoa que é importante para você emocionalmente tiver sobre você, você vai tentar se adequar para aquilo. Porque você ama aquela pessoa, porque ela é importante para você. E a gente sempre tenta se readequar para as pessoas, de uma certa maneira. Não é verdade? Total. Por isso que você diz que muitas vezes você é o quê? Você é o resultado das pessoas que convivem com você todos os dias. Sim. Quantas? Que quantidade? Há vários números. Tem gente que fala de 2, de 3, de 5, de 7, mas há um número restrito de pessoas. E você tenta se tornar aquilo. O que é difícil é você, dentro daquele círculo que você convive, você sair daquele círculo e falar o seguinte: não, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou fazer essa mudança. Isso é difícil. Para você fazer isso, você precisa saber quem que você é de verdade. Qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Isso não quer dizer, Jorge, que você vai abandonar as pessoas, que elas não sejam importantes para você, de forma alguma. Mas significa que muitas vezes você precisa seguir a sua jornada, Jorge. Você precisa cumprir o seu propósito de vida. Você precisa fazer as coisas acontecerem. Você não pode chegar no final da sua vida e falar o seguinte: o que eu fiz da minha vida? Nada. Não é possível. E frente ao caos? Frente ao caos, eu preciso ter paz para conseguir pegar e fazer tudo isso. Como que eu consigo ter paz para poder deixar as coisas acontecerem de uma forma boa? O mais importante é você olhar aquilo que você quer. O que eu quero. Seja na vida profissional, pessoal. É isso mesmo. E saber que é o seguinte, que tudo vai passar. Esse desafio que você está passando, ele vai passar. Esse desafio que você está passando é pro seu bem. A tempestade passa. Jorge, não há nada na sua vida que não aconteça que não seja pro seu bem. Tudo é pro seu bem. Mas você precisa olhar. Eu vou até fazer um parênteses aqui, Jorge, se você me permitir. Olha, foco é direcionado por perguntas. Não é? Então você precisa fazer uma pergunta. Falar, a hora que você passa por uma dificuldade, você precisa perguntar sempre o seguinte: o que é de fantástico nessa dificuldade?
Eu sei que a primeira coisa, você vai falar assim, não há nada de fantástico nessa dificuldade. Mas você precisa se manter perguntando. Como é que eu viro essa mesa para o meu lado? Porque dá para virar. Há um presente escondido ali. E eu preciso descobrir esse presente. E muitas vezes, essa dificuldade é para se tornar uma pessoa mais virtuosa. Porque a maioria das dificuldades, o que ela vai fazer? Ela vai justamente tocar naquela virtude que você precisa crescer. Seja paciência, seja temperança, seja fortaleza, seja caridade. Não é? Então, se eu estou num relacionamento íntimo, e eu já entrei em vários relacionamentos, já casei, já separei diversas vezes, você precisa descobrir qual é que é a virtude que você precisa melhorar. Às vezes é paciência, eu preciso ter mais paciência com aquela pessoa. Porque a paciência, ela nasce da humildade. E a humildade, ela nasce na caridade, que é o amor, não é? Então, você precisa desenvolver o amor. E o nosso software principal é o amor. É por isso que o nosso norte sempre vai ser o amor. É por isso que você perguntar para uma pessoa qual é que é o maior medo que ela tem na vida dela, no fundo, se você espremer aquela pergunta dela ou questionar de diversas maneiras, você sempre vai chegar no mesmo ponto, que é o seguinte: ela precisa ser amada. Ela precisa ser querida. Ela precisa ser aceita pelas pessoas. E esse é o maior medo. O fato de ela não ser digna de ser amada. Esse é o maior medo das pessoas. Uma pessoa que não é digna de ser amada, ela acha que ela chegou nesse ponto, ela chega no vértice do suicídio. Porque o seu cérebro fala o seguinte: agora acabou tudo. Agora você perdeu. Essa é a razão pela qual, quando o bebê nasce, o que você faz rapidamente? Já coloca no colo da mãe ou do pai. Rápido, para ela sentir que... Cara, onde é que eu tô? Então ela sente aquele amor. Né? Inclusive, há crianças, bebês, que nesse momento, se não é colocado, o próprio cérebro dela faz um shutdown dela mesma. E ela morre. Uau. Tal a força do amor. E nós somos criaturas, Jorge, aonde o amor é tão importante que a única razão pela qual você está aqui hoje é porque alguém te amou por muito tempo. Porque se você fosse como uma cobra, um passarinho, onde você acabou de nascer e ela simplesmente se vira, segue a sua vida, você morre no meio da selva. Se eu não me engano, acho que o canguru é um pouco mais longevo nessa parte, acho que ele fica 2 ou 3 meses com a mãe, né? Mas o resto acabou. Nós ficamos por anos com alguém. Alguém, sabe, se conteve por você de alguma maneira. Alguém, ela se entregou por você. Alguém colocou você como prioridade. Não é? E você cria essa conexão de amor. Então você começa o quê? A modelar essas pessoas que são mais importantes para você. Para assegurar aquele amor. E a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama. E é por isso que normalmente você chega ao seguinte, faz o seguinte: olha, qual é que é o maior medo no relacionamento que a pessoa tem? Ser traída? Não sei. Exatamente, saber se aquele relacionamento vai durar. Será que vai durar esse relacionamento? Quanto tempo vai durar? Esse é o medo das pessoas no relacionamento. E algumas pessoas partem para o controle, tentar controlar outra pessoa, é ou não é? Total. Outras pessoas criam regras do tipo, se ela não fizer isso, acabou. Total. E a gente precisa perceber o seguinte, então, Jorge, que nós precisamos ter poucas regras na nossa vida. Poucas. A maioria das pessoas tem regras muito complexas. Então o estalo é esse. Não é? Muito complexas, muito difíceis. Por exemplo, para eu ser feliz, aquela pessoa precisa fazer tal coisa, a vida tem que ser dessa maneira e eu preciso estar nessa situação. Você coloca a sua vida em termos de muitas variáveis que dependem de outras pessoas, ao invés de depender só de si mesmo. Então, qual que é a fórmula do sucesso? Eu acredito que porque o que é sucesso, né, Jorge? Eu acho que tem várias maneiras de você classificar isso, mas talvez uma das coisas mais simples é você classificar o sucesso de uma maneira que você consiga chegar lá. E às vezes o sucesso talvez seja completar a sua missão na sua vida. Talvez não da maneira como você visualizou, mas que você lutou, que você guerreou, que você não deixou a bola cair, que você fez o máximo de esforço. Porque o mais importante é que dentro de você sabe que você se esforçou. Eu sou da máxima que a jornada é mais alta do que o cume. Um brinde, né? Um estalo. Uhum. Eu sou dessa máxima. A jornada, ela é mais alta que o cume. Por quê? Porque é nela que você vai se arranhar, igual você falou da ferida, que você vai criar cicatrizes, que você vai tirar proveito daquilo, porque você vai passar por aquilo. Exato. Não sei, teve uma fase da sua vida que você teve que ir para outro país, né? Fato. Eu vou entrar nisso. E aí, quando você entra nessa seara, você se depara com várias situações complicadas. De forma bem breve, comenta disso para mim, por favor. Ou seja, né, Jorge, a gente talvez muito disso esteja conectado com a pessoa que você se transforma. Não é? E se você, no final do tempo, você não se transformar numa pessoa mais generosa,
mais amorosa, pouca coisa valeu a pena. Talvez você não tenha aprendido muitas coisas na sua vida. Ao invés de se tornar uma pessoa mais rígida, mais inflexível, mais triste, mais rigorosa, mais impaciente com as pessoas, mais difíceis de lidar, não é? Certa vez, quando eu me tornei como diretor, Jorge, já aconteceu com você de você querer tanto uma coisa e quando você chega até lá, você fala, é isso? Total. Putz, Muito. eu lutei tanto! Anos! Né? Por isso, no meu caso especificamente foi o que aconteceu quando eu me tornei diretor. Eu olhei, o meu gestor direto era o vice-presidente estatutário do banco, e obviamente quando você chega ali em cima, esse é o seu próximo passo. É bem difícil. Não tem mais o que fazer. Você chegou basicamente ali no cume ali, né? Então eu tive o vice-presidente, o presidente acabou. Então eu olhei para o lado e falei assim, bom, e agora? Consegui o objetivo da minha família, fiz o sonho, consegui todos esses cabelos brancos que você está vendo, muito choro, muito desespero, muito questionamento daquele esforço, uma admiração dos meus colegas da faculdade. Para você ter uma ideia, eu cheguei lá ainda na faculdade. Não é? Então, eu perguntei assim para mim mesmo, poxa, quem que eu sou nessa jornada? E aí eu percebi que eu tinha criado um personagem para lidar com aqueles desafios. Eu criei um personagem, literalmente. Um leão. Era dado uma tarefa, eu vou te falar, Jorge, as coisas iam acontecer. E, infelizmente, se tivesse pessoas que iriam ser mortas no meio do caminho, iriam ser mortas no meio do caminho. Então, assim, eu cheguei muito até lá e não tinha orgulho nenhum da pessoa que tinha me transformado. Falei, essa pessoa não pode ser... Eu não vou conseguir ser casado desse jeito. Eu não vou conseguir ser um bom marido carinhoso, marido generoso. Eu não vou conseguir ser um bom pai desse jeito. E aí eu decidi largar tudo. Fui pedir demissão do banco. E, obviamente, que tinha um contrato leonino, né? Só fui descobrir isso depois. Uhum. E aí eu vi que eu não poderia mais voltar para banco em 3 ou 4 anos. Se eu saísse daquele banco. E aí eu decidi ter um negócio próprio. Então, assim, muitas vezes a gente tem isso, né? A gente olha e vê que a gente tem um certo sucesso numa área de uma empresa e às vezes a gente generaliza, né? Porque a gente é muito bom para generalizar, né, Jorge? E às vezes você tem uma dificuldade que você passa por exemplo, vamos dizer o seguinte, eu tive uma dificuldade vou dar uma coisa que não existe, de repente um japonês careca. E aí você fala o seguinte, eu acho que todos os japoneses carecas são assim, né? E aí você generaliza, todos os russos são assim, por aí vai. Então eu generalizei ali, né? Falei, eu acho que efetivamente isso é dor enorme. Então eu fui para um negócio próprio e eu achei que eu iria ser bom no negócio próprio. E Jorge, você mais do que ninguém sabe disso. Quando você se torna empreendedor, é outro mundo. Outra mentalidade. Outro jeito de você lidar consigo mesmo. Outra rotina. Você vai agora não mais falar com o gestor, você vai falar com pessoas que ele vai te perguntar, mas por quê? Você não tem mais uma placa para te proteger, ou não é? O que eu tinha dificuldade era o poder intelectual. O poder intelectual, para mim, eu acho que foi a grande barreira para você conseguir desconstruir e pegar e falar, porra, mas como assim? Eu tenho MBA, tenho isso, tenho aquilo. Verdade. E aí eu vou desconstruir para poder pegar e falar, putz, eu preciso fazer um post no Instagram. E aquele MBA não vale nada, né? Eu preciso, entendeu? Eu preciso aprender a mexer em tal funcionalidade. É isso mesmo. Não é que não vale nada, eu acho que até vale. Só que você, quando você toma essa decisão, você não sabe utilizar. Por quê? Porque na onde você estava, da forma que você estava, você que era o maior influencer da onde você estava. É verdade. Você que era hoje, quem é o maior influencer aí? Sei lá, X pessoa, você que era o Joel J. Você que era o Joel J do banco. Você que era o Thiago Nigro do banco. Você que era o Perini do banco. Exatamente. Você que tinha o maior podcast, os maiores recursos e infla do banco. Um pouco assim mesmo, né? Você infla. A gente entra num poder aqui, cara, de ego. Se a pessoa não tiver sensibilidade, se ela não tiver humildade, não lembrar das suas raízes, você não consegue empreender, porque você vai chegar com o nariz empinado e vai dar problema. Ai, Jorge, e essa daí é uma das coisas que mais trava as pessoas. Mais trava. O seu ego, a sua soberba, a sua vaidade. Total. Quando eu saí do banco,
Para empreender, eu tive meu faturamento batendo o que eu tirava no banco e bem mais, e tava rodando. Show, hein? Só que aí o que você precisa? Você precisa de deixar tudo padronizado, deixar rodando e continuar, ter previsibilidade. Sim. E aí entra desafios. Porque você acha que você pode ter qualquer desafio que você vai conseguir. Exatamente. Você vai conseguir honrar aquilo. Você tem essa impressão. Né? Você tem aquela impressão que você vai... Fato. Só chegar o desafio que você vai fazer. Só chegar o desafio que você vai fazer. Só que não é assim. Só que não é bem assim, né? Então, eu costumo dizer que se você tá saindo, tomando uma decisão, você tem que saber que você vai andar de kart. Você vai voltar, vai andar de kart para depois andar com Fórmula 1. Exato. Né? Mas essa desconstrução é o que barra, às vezes, as pessoas de não conseguirem ter a humildade de achar que já tem que ter a melhor câmera para gravar, o melhor ambiente para fazer, e às vezes nem sempre é assim, certo? Porque cada dia é um dia, né? Então, essa desconstrução acho que pega muito, cara. E o ego também pega muito. Demais. Eu aprendi com isso, graças a Deus. Agora, eu vivo um outro momento, mas a dificuldade que eu tive é poder intelectual. Porque eu... Você vai tropeçar no ego, né? Isso é um fato. Você vai tropeçar com ele, né? Dizem em teologia que o seu ego vai morrer 3 dias depois que você morrer, né? Você tá vendo a vulnerabilidade? Sim. Você tá vendo a vulnerabilidade que eu tô colocando aqui agora? Sim. Cara, dificilmente as pessoas colocam isso. Dificilmente você coloca a sua vulnerabilidade frente a um desafio. Exato. E aí é onde você ganha talvez um cliente, um outro contrato, um grupo de mentoria, consultoria. Por quê? Porque você está lidando com pessoas comuns. Você não está lidando com pessoas que estavam sempre na mesma jornada que você. As jornadas são diferentes. Os ônibus são diferentes. Um ônibus é duplo, o outro é um só, o outro é mais simples. E posso te falar? Todos têm dinheiro para te pagar. É isso mesmo. Todos têm dinheiro para te pagar. Não importa o público. Todos têm. Agora você vai precisar focar. É isso aí mesmo. O humilde, Jorge, ele é fácil de se agradar humilde. E assim, e humilde, você não pega o humilde. Porque ele é humilde, ele já tá no chão. Não tem mais o que você fazer. Ele tá lá. Então a humildade ajuda demais no seu dia a dia. Vejam, as pessoas, normalmente, que são mais difíceis de ser trabalhadas, Jorge, você sabe disso, são as pessoas que são soberbas. Total. Porque, olha, você vai ter que lidar com a soberba dela. E aí ela cria uma barreira ali, terrível, não é? E sistematicamente, quando eu converso com o pessoal da equipe, não é? Da equipe dos meus clientes, e você vê uma pessoa soberba, você sabe que ela vai ter trabalho. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, quando eu chego nas empresas, eu ajudo muito na contratação. Jorge, olha que interessante. Eu nunca tive uma experiência onde nós contratamos um bom pai de família, um marido generoso e carinhoso com a esposa, e um pai generoso e carinhoso e atencioso que fosse um mau funcionário. E nem uma mulher que fosse uma boa esposa, carinhosa, generosa, boa mãe, que fosse uma má funcionária. Ela é atenta, ela é fiel ao trabalho, ela aceita a hierarquia, ou ele aceita a hierarquia com muito mais facilidade, não é? Ele sabe o valor das coisas que ele conquista, ele é generoso com as pessoas, vibra com as outras pessoas, é absolutamente fantástico. Total. Não é? Total. Puxa a sua história no outro país. Verdade. Fato. Então é o seguinte, quando eu tive esse questionamento, Jorge, eu falei o seguinte, poxa, e aí eu tive meu negócio próprio, e as coisas não deram certo, né? E eu acabei perdendo tudo. Bom, obviamente você pode imaginar que quando você perde tudo, não sei se já passou por essa experiência, já passou, né? O quê? De perder tudo? Perder tudo. Perder tudo eu não perdi, não. Não perdi. Putz, eu perdi tudo. Perdi tudo mais um pouco. Eu não posso contar essa história, mas eu volto na história da coragem. Eu acho que ali, não é que eu perdi tudo, mas eu me vi numa situação em que eu precisava iniciar novamente. Como é que quando fala perder tudo, sempre tá ligado a dinheiro, né? Graças a Deus, a dinheiro ali não perdi. Mas olha, no meu caso, assim... Eu fiz a cama de gato antes pra poder seguir. Eu achei que eu tava tranquilo, mas assim, eu não tava preparado juridicamente pro que ia acontecer. E quando eu vi um dia pro outro, eu tava com a conta extremamente negativa, com um valor que eu não poderia pagar. Sim. Nesse momento,
muitos se afastaram de mim, na verdade, praticamente todos se afastaram de mim. Parecia que eu tinha uma doença contagiosa, né? Então eu fui de lá de cima, aquela pessoa que deu muito certo, para aquela pessoa que era desgraça agora, era o patinho feio. E obviamente que teve um rompimento de amor muito grande. Nesse momento eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha dinheiro nem para comprar o miojo, né? Eu fui dormir na casa de uma tia minha que é uma cidadã norte-americana, tinha um apartamento aqui bem pertinho na 9 de Julho. E aí ali eu acordava e dormia e vivia olhando pro chão. Fiquei assim durante dias e dias e dias e meses. Até que eu conheci a minha esposa. Eu me recordo, eu já tô falando já com 35 anos, hein? 33, alguma minha coisa idade. assim. Exatamente. Então, eu tava completamente falido nessa parte. E eu me recordo que aí a minha esposa gentilmente me trouxe pra casa dela. Ela falou assim, meu Deus, fica aqui um pouco aqui em casa. E aí eu comecei a dormir no chão da casa dela. E eu fico imaginando o que meu sogro devia pensar. E falar assim, que a minha filha tá namorando um cara que não tem dinheiro nem pra comprar o miojo. E aí eu dormia lá, e aí eu voltava para São Paulo para tentar fazer as coisas acontecerem, e eu trazia no metrô e no ônibus comida congelada. Então eu trazia com sacolas, assim, comida congelada, para eu passar a semana. E aí chegou um momento em que, infelizmente, as pessoas olhavam para mim e falavam o seguinte, não, eu não tenho como te dar essa posição de gestor, porque você foi diretor. Não tenho como ter essa posição de analista, supervisor, porque você foi diretor, você vai se aguentar. Falar, não, qualquer coisa que eu possa comer. Diante da dificuldade, a gente, depois de um tempo, eu decidi cair fora do Brasil, eu preciso começar do zero, e nada melhor do que ir para outro lugar. Já tinha passado um tempo no Canadá, então eu não queria mais ir para um bloco de gelo, então eu decidi ir para o país mais longe que eu poderia imaginar, porque eu não queria mais ver brasileiro. Você já passou por essa situação, Jorge, onde você começa a culpar tudo e todos, menos a si mesmo, da desgraça? Então, eu tava nessa negação. Culpa do Brasil, culpa do jeitinho, culpa do não sei o quê, mas eu não conseguia, eu não enxergava pra dentro. Então eu falei, eu vou sair do Brasil. E aí eu fui pra Nova Zelândia. Fomos até lá. E é o primeiro emprego que o nosso plano era muito simples, Jorge. Era o seguinte, eu ia descer lá e a gente ia fazer um round trip aqui na New Zealand. E a primeira cidade que a gente encontrasse, que fosse bonitinha, a gente ia descer, a gente ia tocar a nossa vida. Minha esposa aceitou isso, fomos embora, não é? Então essa foi minha lua de mel. E aí nós descemos, quando chegamos no sul da Nova Zelândia, numa cidade chamada Queenstown, a gente olhou aquilo, ai, que paisagem linda, aquelas montanhas de neve com um lago, maravilhoso, descemos ali. Primeiro emprego que eu consegui, para lavar banheiro. Eu falei, graças a Deus. Eu me recordo que a gestora lá, eu falei assim, nossa, mas você tá com um sorriso no rosto. Eu falei assim, é que eu vou poder comer agora. Graças a Deus. E, Jorge, o primeiro emprego foi como cleaner, né? Foi como limpeza. A gente tinha que limpar um banheiro a cada 15 minutos. Então, assim, era muito banheiro por dia. Uau. E lá nós passamos 5 anos na Nova Zelândia, né? Então, eu fiz tudo que você puder imaginar. Fui jardineiro, pintor, recepcionista, lavador de prato, garçom, que você contador, né? Tudo que tinha ali, efetivamente, eu fiz, né? Porque é o que muitas vezes a gente consegue lá fora. A gente sai do Brasil, você vai limpar. E nesse momento você se conheceu mais? Você teve um momento ali de, cara, eu preciso me conhecer mais. Será que foi aí que você começou a virar a chave e ler livro? Foi aí porque, no fundo, o que eu tava buscando ali, Jorge, era descobrir quem que eu era, o que eu devia fazer. Porque o meu maior medo era chegar nos 40 anos sem descobrir qual que era o meu norte. O que eu devia fazer da minha vida, né? Então, por que eu tinha tomado aquelas decisões? Por que eu tinha errado? Por que eu tinha aquele jeito? Né? Por que eu tratava a pessoa daquela maneira? Eu completamente perdido sobre a vida. E aí eu comecei a mergulhar em livros. Eu comprava livros usados de $1, $1,50, e começava a ler livros de psicologia, psicanálise, psiquiatria, neurolinguística, se você puder, autoajuda. Nossa, eu li uns 400 livros em 5 anos. E você começa a perceber o seguinte, Jorge, que todos esses livros têm a mesma coluna vertebral. Porque o ser humano é o mesmo. Porque os erros do humano é o mesmo, desde o início da humanidade. É a mesma pessoa. Né? Por isso que se diz que os pecados são sempre os mesmos. Porque são os mesmos. Então é o seguinte, não há novidade aí. E aí você percebe o seguinte, a hora que você entende, você vai ver que esses livros, no fundo, eles falam o seguinte, um vem só por um ângulo um pouquinho diferente do outro. Com palavras mais bonitas que as outras e tudo mais, mas no fundo elas tocam no mesmo ponto. Sim. E aí eu comecei a testar isso lá.
E aí foi quando eu comecei a crescer na Nova Zelândia, eu me tornei gerente lá, e as coisas começaram a acontecer, e aí a gente decidiu, num determinado momento, voltar para o Brasil. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu não queria mais voltar para a cidade de São Paulo, né? A gente foi para uma cidade um pouco menor. E aí eu comecei a dar aula de inglês, porque inglês entrou no DNA. Comecei a trabalhar na área financeira de novo, e ali eu comecei a dar dica para as pessoas de como evoluir na carreira. E aí começou toda essa história. E aí hoje você tem a sua empresa eu faço todo esse trabalho, focada... de mentoria, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento corporativo, desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de negócio, sempre focado na pessoa. Porque a equipe é um reflexo do líder. A empresa vai no ritmo da liderança. Então, você pode ser a maior solução da empresa ou o maior gargalo da empresa como líder, não é? Como a pessoa mais influente. Então, a hora que você transforma uma pessoa, você transforma o resto. A hora que eu transformo um pai de família, você transforma a família. Transforma a mãe de uma família, transforma a família. A hora que eu transformo aquele ser humano, ele vai transformar as amizades dele. Eu transformo ele como gestor, ele transforma a pessoa ao lado. E como é lindo você destravar uma pessoa. A hora que você vê ela fala assim, é só isso. E muitas vezes são coisas tão pequenas, Jorge. Tão pequenas. São pequenas mudanças de 1 grau, 2 graus, que daqui a 10 anos você chega num ponto completamente diferente na sua vida. Que top. Muito bom. Porque tudo que você precisa são micromudanças. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma mudança total, recomeçar do zero. Isso é uma bobagem. E é legal, a partir da dor, né? Você conseguiu descobrir essa sua frente, que hoje é o que move o seu posicionamento, o que move a sua família e que tem toda essa relação, né? E que tem toda essa relação. Né? Eu acho que aqui a gente pegou em vários pontos. Tem algum ponto a mais que você queira colocar aqui? Eu diria o seguinte, Jorge, que é muito importante... Antes da sua palavra final. Não dá spoiler aí, não. Não, mas eu diria o seguinte, Jorge, que é muito importante esse detalhe, que é o seguinte, você consegue mudar o seu comportamento. Às vezes a gente acha que a maneira como você você não consegue se transformar, mas você consegue. Por quê? A maneira como você se comportava com 5 anos é diferente de como você se comportava com 15 anos, que é diferente com 20, é ou não é? Você se adapta, não se adapta? Exato. Mas esse comportamento, ele depende da sua identidade. Então, quando você muda como que você se enxerga, como que você se vê, você, por tabela, você vai mudar o seu comportamento. Tá. E agora, o que você tem para falar para o pessoal que está assistindo a gente? O maior estalo que você tem para dar para eles? Porque aqui a gente teve praticamente uma aula magna, obviamente. Teve algumas coisinhas, né, que dá pra gente mergulhar, dá pra ir... Dá. Porque assim, se você tiver conceitos, se você seguir conceitos, Jorge, e você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue depurar tudo aquilo, não é? Então é importante você ter, assim, bons valores, bons princípios na sua vida. O resto, efetivamente, ela se encaixa. Ela se encaixa. O que é valor e o que é princípio para você? São aquelas regras principais da sua vida. Por exemplo, eu não roubo, eu não mato, não é? A família vem antes do trabalho, eu vou me cuidar. Qual é que são as sensações que são mais importantes para você sentir? Tá. E qual é que são os seus principais, as coisas que você realmente precisa acreditar, não importa o que aconteça, você precisa segurar aquele rojão. Então, se eu sou uma pessoa honesta, e eu me importo, e eu amo as pessoas, eu não vou fazer mal para elas, eu não vou roubar, eu não vou tirar a honra daquela pessoa, eu não vou falar mal dela, eu vou cuidar dela. Perfeito. Não é? Perfeito. Então aqui a gente permeou por autoconfiança, por se conhecer, por foco, pela sua história magnífica, pela desconstrução, né? Eu acho que é importante. A gente permeou também sobre a questão da comparação. A gente falou um pouco sobre a questão de, 2 ex-bancários aqui, né? Que tomaram a ação de empreender. Tem vida depois de banco, né? E que tem vida, assim, depois de banco. Não que você precisa sair do banco. Não, de forma alguma. Pode mas continuar. Que a gente quer dizer. Sim, pode continuar, sim. Tranquilo. Pode continuar aí, tranquilo, que a gente usa o app. Relaxa. Mas eu acho que aqui a gente consegue, de fato, mostrar a essência do podcast. Boa. Que é da Hora do Estalo. Boa. Então,
Deixe os comentários, vou deixar o seu contato também aqui também. Por favor. Até porque hoje o Maurício ele tem toda essa expertise e que ajuda empresas, empresários, né, a ter esse posicionamento dentro da jornada do meio corporativo, né? Boa. E que pode ter o seu contato também aqui, né, a partir desse podcast. E o nosso também, né, que a gente trabalha com essa esfera digital, né, com meio de trazer esse ecossistema digital, essa inteligência digital voltada a redes sociais, anúncios, o posicionamento para vender mais e tudo. E eu agradeço muito a sua participação. Jorge, eu que te agradeço. Na verdade, parabéns pelo ser humano que você é. Parabéns pelo pai que você é. Porque no final do dia, essa pessoa querida é o que importa. Então isso que você faz, eu sei que é uma paixão sua, mas também eu sei que você se importa com a pessoa que está na sua frente. Eu sei o quanto que você me facilitou a vida aqui, eu sei o quanto que você levou, dá para ver no seu olhar o ser humano que você é. Então, parabéns por isso. E não deixe isso jamais aí para trás. Fechou. Esse aqui foi mais um Pega Estalo.